Bom dia, galera. Meu nome é Ayrton. Tô publicando esse vídeo porque eu sempre quis ter um canal onde eu postar as coisas que eu for se aprendendo, desenvolvendo. Não quero ensinar ninguém a programar, mas mostrar como eu ultrapassei barreiras e desafios que eu encontrei na carreira, que eu acho que vai ajudar outras pessoas que estão começando a passar por isso e já chegar num outro nível, e assim a gente vai sempre crescendo. Isso aqui foi um workshop que eu fiz para a empresa que eu trabalho, 7apps, fico em BH. E o intuito é que a gente sempre incentiva, a gente está fazendo workshops toda semana, cada um trazendo algum assunto novo, um assunto que seja importante, relevante. Pode ser sobre práticas, novas ferramentas, entre outras coisas. E para que a gente sempre alinhado, inovando, trazendo conhecimentos novos. E eu trouxe esse workshop sobre State Management, porque a gente percebeu algumas situações em que o Redux se tornava mais complicado do que uma ferramenta útil para a gente. E eu propus o workshop de fazer um comparativo entre o Redux e o Zusten, que é uma lib de State Management, e para React Native. Vou me apresentar um pouco melhor. Eu sou desenvolvedor React Native na empresa. Trabalho tanto com React Native quanto com React, mas muito mais com React Native. Nosso exemplo, a gente vai estar utilizando React Native. Também gosto muito de Node.js. Minha bagagem veio principalmente do curso da Rocket City. E a partir daí eu comecei a trabalhar, fui crescendo, aprendi muita coisa, tive muita oportunidade na atual empresa que eu trabalho, que também está em crescimento, uma empresa muito boa. Gosto também muito da linguagem Go do Google, e sou novo, mas sou sedento por conhecimento. Sou de longe uma pessoa que se considera um sênior ou coisa e tal, então se quiser comentar, trazer novidades e tudo mais, corrigir, não tem problema. Eu gosto das críticas construtivas para poder eu aprender. Então, o meu intuito, como eu falei, é estar trazendo isso. E tipo assim, eu sempre quis criar esse canal para poder mostrar isso. E como eu fiz o workshop, eles são sempre gravados. Dessa vez não gravou e eu falei que ia regravar pra galera que não viu, inclusive uma galera que entrou nova agora, que eu acho bacana. E tá aí. Então, galera, vamos lá. Meu intuito aqui é mostrar o comparativo entre os dois, o benefício dos dois, e o porquê escolher cada um dos dois. Eu sempre fui um defensor assíduo do Redux, assim, eu gostava muito do Redux, achava uma coisa muito linda. Até que um desenvolvedor lá da empresa, o David, que ele é um cara muito bom assim, me apresentou o Zusten. Usei ele, aprendi a usar e tudo mais, gostei bastante, e vi que o universo não precisa ser só Redux. Então a gente tem outras linhas de pensamento, outras situações, e é o que eu quero trazer na abordagem desse vídeo aqui para vocês, tá ok? Então vamos lá. O que rola? Os comparativos do Redux e do Zusten, bem rápido. Vou dar essa introdução teórica bem rápido, eu quero mostrar em código o que realmente é bom, assim, né? Teste fácil. O Redux tem testes fáceis, funciona com outras camadas de visualizações além do React, ou seja, se você quiser usar em Angular, entre outras coisas, né? Ele tem um histórico de actions por conta das ferramentas de debug que são muito boas. E no Zusten a gente tem algo que é muito mais simples, tá? O hook é o principal meio de acesso. Hoje no Redux a gente já tem isso, né? Mas mesmo assim a configuração ainda é muito verbosa, e não envolve aplicativos em providers. A gente vai entender melhor isso quando a gente estiver em código, assim, mas da onde eu tirei essas informações? Do próprio site de cada um, tá? Então, basicamente, quando a gente vai criar assim, a arquitetura Redux, a gente tem que criar um arquivo de actions, outro de Reducer e outro de types. E quando a gente quer fazer coisa assíncrona, a gente acaba usando Saga. Então a gente tem aqui 4 arquivos bem verbosos para poder a gente estar fazendo isso. Então a gente quer fazer uma requisição IP, um GET. Aí tem que sair fazendo tudo isso. É necessário? Não é necessário, dá para fazer tudo em um, mas por questão de organização na arquitetura do projeto, a gente acaba fazendo assim, que se torna uma coisa muito mais legível, simples, fácil, e simples nem tanto, né?
é mais legível e fácil e escalável. Então fica mais escalável assim. Já os UST a gente consegue fazer tudo isso no arquivo, onde a gente consegue setar um estado global e as actions, e fica tão escalável e tão reduzido quanto o Redux. Então a gente reduz tudo aquilo numa coisa só. A gente vai ver o tanto que é simplesinho isso, tá ok? Além disso, eu vou trazer também um exemplo aqui do Context API, porque também está em voga, porque antes era muito chato fazer um Context API, agora com hooks e toda essa questão a gente consegue fazer isso de uma maneira bem mais simples, mas também ainda exige um esforço maior do que o Zusten, mas menor do que o Redux. Acho que acabou aqui. Isso só foi um contexto teórico mesmo, tá ok? Os códigos que eu vou estar mostrando aqui tá nesse meu Git, eu vou disponibilizar na descrição desse vídeo. Pra galera da empresa, já tá lá no Slack. Agora, o que eu quero mostrar aqui, se vocês quiserem ver aqui, é só vocês botarem aqui que vocês vão entender o Concept API, o Redux exemplo, o Zusten exemplo. Eu fiz também um workshop sobre Bridge. Eu vou estar gravando o vídeo dele também aqui, Bridges nativas, como elas funcionam e por que utilizar Bridges nativas em alguns casos, e alguns casos que seriam bom utilizar Bridges nativas. Então tá aqui, eu sempre tento utilizar exemplos bem simples, trazer pro mais básico, para não deixar complexo algo que é novo, porque a gente às vezes está aprendendo alguma coisa nova, já vem uma porrada de informação, assim. Eu acho que quanto mais simples a gente conseguir deixar, melhor a gente entender, e aí cabe ao desenvolvedor que está conhecendo novo, vai explorar essa nova ideia e ver até onde ela pode ir. Então por isso que eu não fiz merge para master aqui, porque aí a gente pode acessar cada um separadamente, tá ok? Então a gente tem aqui o Redux, a gente tem a página inicial de onde eu tirei aqueles conceitos que eu mostrei para vocês, a gente tem um Context API e a gente tem os Zusten, que ainda está no GitHub, mas está muito bem documentada o funcionamento dele, tá? Uma das coisas assim, uma vantagem que a galera diz sobre o Redux é porque ele tem middlewares. E isso realmente ele é muito bom, mas no Zusten a gente também consegue estar utilizando os middlewares, tá ok? Que ajuda bastante, né? Então a gente já consegue tirar isso. E além disso, ele consegue utilizar o Redux DevTools também para a gente estar debugando. Então ele se tornou uma ferramenta muito poderosa. Então vamos lá, vamos pro código, beleza? Deixa eu dar um hello world aqui. Então vou mostrar isso com um aplicativo bem simples de um contador, porque é a base pra gente fazer assim, sempre um contador. Então beleza, como é que esse aplicativo está funcionando hoje? Hoje esse aplicativo funciona da seguinte maneira: a gente tem aqui um componente counter que eu estou puxando no app.js, esse aqui em React Native. Ele tem um título, a gente mostra o count, a gente tem dois botões, um que vai diminuir e outro que vai... Deixa eu ver aqui uma coisa. Tá. E que vai diminuir e outro que vai somar o contador, né? Então se eu fizer assim, ele vai somar, se eu fizer aqui ele vai subtrair. Então, mas vamos agora se atentar à arquitetura que a gente está utilizando para que isso aconteça. Deixa eu limpar aqui um pouco o código. Beleza. A gente está usando o Redux. Então como é que funciona o Redux? A gente vai ter aqui nossas actions, nosso reducer, nossos types e o index, que é onde a gente está configurando todo o nosso Redux. Então beleza, então no types aqui eu criei dois tipos, né? Um add e um sub. Eu botei aqui um reducer para poder ter alguma coisa, mas geralmente a gente utiliza isso aqui para identificar, por exemplo, coisas do mesmo reducer, né? Então sei lá, usuários, uma loja de produtos, etc. A gente tem aqui nossos types, a gente tem aqui nossas actions, né? Então a gente tem add count, sub count, ok? E a gente tem aqui nosso reducer, que geralmente a gente cria essa função com esse set case, tratando o estado de uma maneira sempre mutável, retornando ele. Caso não, a gente sempre vai retornar o estado inicial que a gente tem, beleza? Então, padrão, basicamente, esse é um padrão de projeto utilizando Redux, né? Então acaba que a gente tem que fazer uma action, um reducer, um type. Então se eu quisesse criar aqui uma nova tag, a gente ia criar uma nova tag de types, a gente ia criar uma nova action, e a partir daqui a gente ia criar uma nova situação
o novo caso para essa action. E se a gente estivesse utilizando, por exemplo, requisições, coisas assim, a gente teria o Saga, então a gente teria mais um arquivo de Saga, que ainda é um pouquinho mais verboso do que esses outros. E a partir daqui a gente consegue utilizar ele aqui. Utilizei ele utilizando já hooks, né, para a gente estar contextualizado. Então a gente usa o user selector para poder utilizar o reducer, que é o nosso reducer aqui, que deu o mesmo nome, só por padrão, onde ele tem um count, né? Então a gente pega esse count, apresenta esse count, que é esse daqui, começa com valor 0, a gente pega um dispatch e temos duas actions, subcount, add count. Cadê nossas actions aqui? Estou aqui, então a gente tem add count, subcount, que vai somar e subtrair, né? Então, para a gente fazer esse processo, a gente utilizou todos os arquivos. Então, acaba que se torna trabalhoso, verboso, né? Mas a gente tem um debug muito bom, porque a gente tem o DevTools aqui, né? Que pode estar vendo todas as nossas actions e tudo mais e tal. Não configurei ele, né? Se vocês quiserem, pesquisei como é que faz. Não é o foco agora. Mas, então a gente tem todo esse trabalho. Então, quando a gente tem um aplicativo muito grande, por exemplo, sei lá, o aplicativo tem dezenas de requisições, dezenas de ações, onde todo mundo tem que estar vendo algum estado comum. Isso aqui acaba se tornando muito grande, muito verboso. Cara, você tem que fazer um type, um reducer, um action, um saga, ver se está todo mundo conectado, puxar lá dentro do seu componente para usar e tudo mais. É muito trabalhoso, é muito chato. E às vezes o nosso aplicativo não precisa de uma complexidade tão grande. A gente pode acabar fazendo isso de uma maneira simples. Eu prezo por diminuir a complexidade do aplicativo, principalmente em linhas de código, que eu acho menos suscetível a erros, né? Então esse daqui é o nosso primeiro exemplo. Temos um segundo exemplo aqui. Rapidamente. Temos nosso segundo exemplo aqui, que é um Context API. Tá ok? Deixa eu ver se ele... Beleza. A gente tem um Context API, só para exemplificar. Beleza. Temos um Context API aqui, só para exemplificar, onde eu crio um Store Provider. Pode ser um provider de qualquer coisa, mas nesse caso aqui a gente está só utilizando o count. Então a gente vai ter aqui um estado count, um set count, e a gente vai estar passando isso para dentro de um provider. Como é que a gente vai acessar isso daqui? A gente vai encapsular o nosso componente com esse provider para que a gente possa acessar esse contexto dentro do nosso provider, acessando ele através de hooks. Então, quando a gente fala lá no uso, a gente fala que a gente não tem que ficar encapsulando nosso aplicativo com providers, é exatamente isso daqui. Além do mais, a gente tem uma sintaxezinha aqui que a gente tem que criar, que se torna um pouquinho grande, né? Na verdade, não tanto, dependendo da quantidade de coisa que você vai fazer aqui, ela pode ser pequena, mas nesse caso aqui é até grande. Para poder acessar essa função de count. Então a gente pode estar acessando isso de qualquer lugar da aplicação. Se a gente tivesse N componentes, a gente podia estar acessando essa informação, porque essa é a principal função do State Manager Global, que a gente consiga acessar essas informações de qualquer lugar da aplicação. Então, por exemplo, se você tem uma página de profile onde você vai acessar aqueles dados só naquela página, não faz muito sentido você colocar aquilo no estado global da aplicação, já que nenhum outro componente vai usar. E aí, por exemplo, no Redux, se você resolve fazer isso, você vai ter 4 arquivos, toda essa complexidade para muita coisa. Você podia fazer ali mesmo na página. Hoje com o Redux até se torna mais simples, mais fácil fazer isso. Então não tem necessidade, mas a questão do State Manager Global é para a gente ter esse acesso em qualquer componente. Então o provider é um desses. O Redux faz isso, né? E também acerta todo o fluxo, deixa todo o fluxo documentado, o que é bom. Só que é uma complexidade às vezes muito desnecessária, né? 2, 3 componentes vão ver só, então você faz tudo isso para isso. Então o que ele estava falando era sobre isso, de você poder encapsular o componente com o provider. E aqui você acessa com o hook de uma maneira bem simples. Tem aqui o count, você vai setar aqui os dois, né, através da função que a gente criou no nosso provider. Cadê aqui? Beleza? Ele vai somar, ele vai funcionar normalmente.
tá ok? Funciona de maneira assíncrona um contest, né? Você pode botar ali um try-catch lá dentro, então não vai fazer mal nem nada, então ajuda também. Não precisa criar um arquivo SAG e tudo mais. Então esse daqui é o Contest API. E por último o Zustand, que é o tá ok? O Zustand que é o que eu vou... Cadê? Deixa eu ver aqui uma coisa, só um minuto. Só pra ter certeza que eu não peguei aqui. Ficou feião, né? Beleza, eu vou fazer aqui uma parada pra vocês. Tá. Vamos ignorar isso daqui momentaneamente. Beleza? Deixa eu só fazer aqui uma questão aqui. Isso aqui a gente vai ver já já. Tá ok, então como é que funciona o Zustand? Só pra gente contextualizar aqui, mostrar pra vocês. Então a gente vai ter o mesmo app. Você vê que ele não tem provider, como o Redux, não tem que ter um provider. Não, o Redux tem que ter um providerzinho do store, né? Mas aqui ele não tem nenhum provider, ele vai direto no componente. E como é que a gente criou a store dele? A gente chama o create, ele tem uma sintaxe meiozinha de hooks, né? Então a gente vai acessar ele através do hooks. A gente vai criar nossas variáveis de estado aqui dentro. E através do set, a gente vai setar essas variáveis de estado. Então, no caso aqui, eu tenho um count que é 0. E aqui eu estou falando, pega o estado anterior, né, através da função que você vai passar como parâmetro, e soma 1, e soma e menos 1. E é o que ele vai retornar, né? Então, essa função vai retornar isso para ação. Então, todo aquele types, actions, store, reducer que a gente vai fazer, se reduz a isso daqui. Então é uma syntax que se torna bem simples, bem pequena, e a maneira como é que a gente vai acessar isso também é um hookzinho aqui que a gente vai puxar aqui da nossa store, né? Ou seja, a gente está chamando isso daqui aqui dentro, e aqui dentro ele tem todas as informações que a gente precisa. Então funciona também. Calma aí, vamos dar aqui um reset cache. Pronto. Então ele também funciona tranquilamente, ou seja, aqui eu tenho uma função increase, que no caso, vamos ver se a gente faz assim, vai ficar mais fácil para vocês verem. A gente tem aqui uma função increase, que seria a increase, onde ele está pegando o estado e somando 1, a reset, que ele está pegando o estado e diminuindo 1. Essas duas foram criadas aqui dentro do nosso create e colocadas dentro do nosso user history count, ok? E a gente tem o data também, a gente tem um count também, o data a gente não vai usar ainda, que está aqui. Então, o que ele vai fazer? Ele tem um count que começa com 0, e à medida que eu aperto increase, ele vai executar essa função aqui. Percebe que a gente, como ele é um state manager global, quando esse estado global muda, todo componente na qual isso aqui é chamado, count é chamado, vai renderizar novamente. Então, por isso que toda vez que a gente altera esse estado, vai mudar. Então, é uma situação bem simples. A gente não tem que criar o contest, a gente não tem que criar um provider, a gente não tem que criar aquele tanto de arquivo do Redux.
e eles têm a mesma aplicação. Então é uma nova forma de a gente fazer esse State Management. Funciona lindamente, como vocês podem ver. Dá para explorar bastante aquele set ali, né? E tem algumas outras funçõezinhas também. E é muito simples, assim. Você vê que dá para fazer de uma maneira bem facilzinha. Uma das coisas que, quando eu comecei a usar, foi sobre ser coisas assíncronas, né? Parece ser bem síncrono isso aqui. Mas ele funciona com coisas assíncronas. Era isso que estava aqui no código anterior. Isso que eu quero mostrar para vocês. Isso daqui é um fake JSON, um set que eu achei que vai retornar JSON. Você põe esses valores aqui e retorna. Não faz muita diferença. E aí, como é que funciona essa parte assíncrona? Então, eu vou criar aqui uma função, né, que vai estar chamando, no caso seria a nossa ação, nossa actionzinha. Tem que passar o set, porque é essa funçãozinha aqui que o create recebe, esse parâmetro que o create recebe, é que vai setar o nosso estado. Então a gente vai passar ele para cá para estar setando o nosso estado. E a gente vai fazer um try catch de maneira assíncrona. Quando ele pegar a resposta, ele vai setar o data. O data aqui está null, então se você vier aqui no nosso código, a gente tem um data, ou seja, como ele é null aqui, ele está mostrando o count. E como ele aqui é null, ele está mostrando os botões. Então, à medida que ele fizer essa ação, ele vai executar, e se der certo, se der erro, vai aparecer uma tela vermelha aqui. Mas se der certo, ele vai substituir o data por essa nova informação, ela vai deixar de ser null, então todo o nosso count vai alterar à medida que a resposta chegar. A gente poderia colocar um load? Poderia colocar um load, a gente pode fazer isso, mas vamos primeiramente fazer isso daqui. Então vamos aqui, deixa eu só dar um reload, que tá ok. Em vez de botar esse increase aqui, só pra gente não ter que criar um novo botão, vamos fazer um negócio decente, né? Mas ok. Request, ok. Tá muito grande. Cara, eu não quero aumentar esse botão não, porque senão vai dar trabalho. Mas, enfim, a funcionalidade é o que importa. Olha só, então a gente tem esse botão reczinho aqui, ó. Esse daqui, cadê? Pronto. Tá ok. A gente tem esse botãozinho. O que esse botão vai fazer? Vai chamar essa função aqui, async function, que é a nossa ação dentro desse store count. E ela vai chamar essa função rec async test, que é uma função assíncrona, que vai fazer essa requisição e vai ter uma resposta. O que ele vai fazer aqui é só passar o status da resposta, que se der certo vai ser 200, né? E vai apresentar aqui, ou seja, se der algum resultado positivo, ele vai botar aqui, vai ser o que vai apresentar aqui, e os botões aqui vão deixar de sumir. Então, como é que vai funcionar isso aqui? Vamos fazer aqui essa requisição. Certinho. Então, ou seja, ele pegou, fez a requisição funcionou de forma assíncrona, tá ok? Só quando teve o resultado, ele setou essa variável global, e aí sim, todo o nosso componente escutou e agiu conforme essa resposta, que é o que a gente espera que ele faça. Então, além de ele trabalhar de uma forma muito simples, com ações e variáveis globais, nosso statement global, ele também trabalha com funções assíncronas de uma forma muito boa, que facilita. Então, aqui a gente tem types, actions, reducers e sagas, tudo no arquivo só de uma maneira bem simplificada, bem facinho. Você pode estar criando stores para, vamos dizer assim, módulos específicos que você tem, né? Autenticação, user data, produtos e etc, dependendo da sua aplicação. Então,
Sim, muito bom, muito bom. Vamos tentar fazer um hoje? Deixa eu botar aqui um loading. Tá, vamos fazer aqui um falso. Não tem nada carregando, beleza? Aqui a gente pode estar criando uma funçãozinha. Tá, a gente pode, assim que ele setar, botar aqui um set. Muito importante é isso aqui, ó. Pá. Beleza, deixa eu ver aqui se tem, ó. O que tá errado aqui? Ponto .tv. Beleza, então vamos pôr aqui o nosso loading, né? Beleza? Aí tá falando, não tá usando load e tal, tudo mais. A gente pode fazer o seguinte. Se loading, então tá aqui carregando. Não vou precisar disso aqui não. Ficar. Beleza, vai ser diferente, né? Caso contrário, a gente organiza pra gente. Beleza, vamos mudar aqui um S, vamos mudar aqui um RR. Vamos ver aqui, carregando. Pronto, ou seja, de uma maneira bem simples, a gente criou aqui uma requisição, uma mensagem carregando por JSON load, o que for, e utilizamos essa resposta. Tudo com o Zusten, com um arquivo bem simples, só para a gente fazer aquela comparação. Daria para fazer isso aqui também, por exemplo, com o Context API, ficaria um pouquinho maior, né, um pouquinho mais trabalhoso, mas também não tanto. Ela começa a crescer muito, se ficar muito complexo. E o Redux a gente teria que ter feito action types, reducers, aí teria que ter um request, um success, um erro, e teria que ter o SAG, putz, uma complicação. Então isso aqui é uma nova forma da gente que a gente tem, né, assim, de poder fazer gerenciamento de estado numa aplicação. Vale também para React, vale para React Native, enfim, uma ferramenta poderosíssima. Em breve trarei mais conteúdo. Ficamos por aqui, galera. Valeu. Se adiantou para você ou não, tomara que tenha.